Fala, lindões! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de termologia, beleza? Nós estávamos vendo a termometria até então. Nós estamos falando sobre as escalas termométricas, falando sobre os termômetros e nós vamos continuar agora falando então sobre a dilatometria, beleza? Então é a área da física que estuda as mudanças de tamanho sofrida pela matéria quando alteramos sua temperatura, certo? Dilatometria, dilatação e metria de medida. Nós já conversamos sobre isso quando nós falamos sobre os termômetros. Então, o funcionamento do termômetro se baseia na dilatometria. Então, como é que funciona isso? A gente doa energia para essa parte aqui do termômetro. Esse termômetro aqui é feito de álcool ou algum tipo de substância volátil colorida, tá bom? Então o cara colocou, por exemplo, pode ser álcool com algum tipo de pintura aqui nesse termômetro. Mas enfim, como é que ele funciona? A gente doa energia para essas moléculas que estão aqui embaixo, certo? Para essa substância que está aqui embaixo, aliás, perdão. Aí, temperatura é a grandeza física que está associada ao grau médio de agitação das moléculas, certo? Certo. Ou seja, quando eu dou energia para o termômetro, no caso, né, para a substância que está aqui dentro, pode ser o mercúrio, pode ser, como eu falei aqui, um álcool colorido. Essas moléculas vão receber essa energia e vão começar a vibrar mais, porque temperatura é a grandeza física que está associada ao grau médio de agitação das moléculas, certo? Certo. Olha só, coloquei aqui um diagrama para poder entender isso. Então veja bem, a fonte térmica está aqui, e olha só qual é a diferença entre a agitação das moléculas de acordo com que eu vou andando para a direita nesse material. Então, olha só, as moléculas estão muito agitadas, obviamente estão em contato direto aqui com a fonte térmica, essas aqui nem tanto, e essas aqui pouco agitadas. A agitação está sendo expressa por essas linhazinhas aqui. Nós já analisamos esse tipo de desenho, certo? Certo. Então, o que a gente pode concluir com isso? E quando as moléculas começam a vibrar mais, elas vão precisar de mais espaço. E nós discutimos isso. E aí a substância que está aqui dentro vai ter como crescer só para cima, beleza? Então, ou seja, os materiais mudam de tamanho quando a gente muda a temperatura deles. Essa mudança pode ser para mais e pode ser para menos, ou seja, o material pode crescer ou o material pode encolher. Isso vai depender da temperatura, beleza? Então, eu coloquei aqui para vocês algumas imagens que tem tudo a ver com essa parte da matéria chamada dilatometria. Quer ver, por exemplo? Vamos começar a analisar aqui esse trilho de trem que está tortão, né? Como é que o trem vai passar aqui? Esse trilho de trem está com algum problema. Qual foi o problema? Qual será o problema que aconteceu aqui nesse trilho de trem? Todo trilho de trem tem que ter esse espaçamento aqui. A gente chama isso de junta de dilatação. Para que serve essa junta de dilatação? Veja bem, em dias quentes, os trilhos vão receber essa energia térmica, as moléculas vão vibrar mais, vão precisar de mais espaço. Se eu não deixar esse espaço aqui, ó, olha o que acontece com a estrada de trem. Empena todinho. Então aqui do lado tem uma outra figura. As juntas de dilatação, na verdade, são esse carinha aqui, ó, que a gente chama de rejunte. Então, dependendo do material com que é feito essa placa aqui, eu vou ter que deixar um espaçamento menor ou um espaçamento maior. Por exemplo, se for de um porcelanato, nós vamos deixar um espaçamento menor, porque porcelanato é pó de pedra. E a pedra, né, a rocha no caso, ela tem uma dilatação, apresenta uma dilatação muito pequena. Então, cada material tem um tipo de dilatação diferente, certo? Beleza? Então, já discutimos isso aqui agora, então. Outra situação que a gente pode ver, nas pontes, você vê essa separação aqui, inclusive já foi um meme isso aqui, o pessoal falando que ia cair e tal, mas não. Esse tipo de artifício é utilizado muito, a gente chama isso de junta de dilatação também, serve para o mesmo motivo do trilho do trem e para os pisos, tá? Aqui, ó, nessa outra imagem eu vejo aqui os cabos, todos eles têm essa barriguinha, né? Beleza? Elas estão ali de uma maneira proposital, porque se eu não deixo essa folga aqui em dias frios, agora eu tô falando de dias frios, ó, baixei a temperatura, esses fios vão querer encolher. Se eu não deixar essa barriguinha, essa folga de fio aqui, o que vai acontecer com essa torre aqui? Ela vai ser puxada. Então pode ser que ela entorte, que ela empene, que ela caia, enfim, que ela sofra algum recalque aqui no fundo, em sua base, perdão. E isso a gente não quer que aconteça. Então, mais uma aplicação. E por fim, aqui tem um desenhozinho de um ferro de passar roupa, e dentro do ferro de passar roupa eu tenho um mecanismo de segurança. E esse mecanismo de segurança é essa lâmina bimetálica aqui que eu vou falar lá no final dessa aula, beleza? Mas também tem tudo a ver com as dilatações. Vamos entender depois como é que funciona essa tal dessa lâmina bimetálica. Agora vamos lá então dar continuidade ao nosso conteúdo. Pessoal, a dilatometria é dividida em 3 partes.
A primeira parte a gente chama de dilatação linear, a segunda de dilatação superficial e a terceira dilatação volumétrica. Se você não reparou ainda, eu estou falando aqui de objetos ou de uma dilatação unidimensional, numa direção só, por isso comprimento, linha, linear. Depois uma dilatação bidimensional, né, superfície, estou falando sobre áreas, né, então bidimensional. E dilatação volumétrica, eu estou falando aí de volume, né, das 3 dimensões, então. Então, a nossa aula vai focar na dilatação linear, beleza? Então, a dilatação linear nós vamos analisar quando eu tiver um material que, obviamente, vai possuir 3 dimensões, então todos os materiais vão possuir 3 dimensões, né? Comprimento, espessura e largura. Só que eu vou analisar a dilatação linear quando eu estiver estudando um material que tem uma das 3 dimensões muito superiores às outras 2. Então é válido a gente falar sobre dilatação linear. Quer ver um exemplo aqui? Ó, eu vou analisar a dilatação ou o aumento do comprimento desse trilho aqui. Isso aqui é um trilho. Estou olhando de lado o trilho de trem. Beleza? Então ele tem inicialmente um comprimento L0, coloquei L0, né? 0 de início. E aí eu vou colocar esse trilho em contato com uma fonte térmica, com essa chaminha aqui. Então o que vai acontecer? Essa chama vai doar energia para o trilho, as moléculas vão começar a vibrar mais porque elas estão recebendo essa energia, certo? O trilho vai aumentar de temperatura e, consequentemente, as moléculas vão precisar de mais espaço. Uma vai precisar de mais espaço, a outra vai precisar de mais espaço e, consequentemente, o trilho vai crescer, chegando aí a um comprimento final L, beleza? Eu coloquei aqui a mudança de comprimento como sendo ΔL. Lógico que essa mudança está muito grande. Na vida real não acontece uma mudança tão grande assim. Mas isso aqui é uma questão mais didática, para que você consiga perceber melhor que houve, então, uma mudança, beleza? Olha só, note o seguinte, que essa mudança, essa variação, que eu chamei de ΔL, é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial, beleza? Então eu coloquei aqui no cantinho, ó, que ΔL é a diferença entre o comprimento final e o comprimento inicial. Show? Então, antes da gente começar a fazer uma análise mais quantitativa, né, de fazer contas, eu preciso mostrar para vocês essa legenda. Então, olha só, ΔL, como eu havia dito, é a variação de comprimento. Nós vamos trabalhar aí no Sistema Internacional em metros. L vai ser o comprimento final, L0 o comprimento inicial, todos em metro, claro. Δθ vai ser a variação de temperatura. Nós vamos trabalhar com a escala Celsius, tudo bem? Então, θ vai ser a temperatura final e θ0 vai ser a temperatura inicial. Show? Belezinha? Tranquilo. Como que nós vamos calcular, então, agora essa mudança de comprimento que esse material vai sofrer? Essa mudança depende diretamente do comprimento inicial. Claro, quanto mais moléculas arranjadas, maior vai ser o novo espaçamento entre essas moléculas. Então, o comprimento inicial é diretamente proporcional a essa variação de comprimento. E também a variação de comprimento é diretamente proporcional à variação de temperatura, claro. Quanto maior for a variação de temperatura que eu oferecer para essa matéria aqui, mais crescimento essa matéria vai ter, beleza? E aí, para finalizar, esse númerozinho, essa letrinha, na verdade, a letrinha alfa, ela representa para nós o coeficiente de dilatação térmica ou coeficiente de dilatação linear apenas, tudo bem? Vamos ter outros tipos de coeficiente agora. Agora, o que esse número expressa para a gente? Ele expressa, então o seu número expressa, quão um material pode variar de tamanho devido a uma variação de temperatura, certo? Cada material tem o seu coeficiente de dilatação linear, tudo bem? Então, o zinco vai ter o seu coeficiente, o ouro vai ter o seu coeficiente, o concreto vai ter o seu coeficiente, a madeira vai ter seu coeficiente, beleza? E, obviamente, como cada material é feito de uma maneira, né, única, então cada material vai ter o seu próprio coeficiente de dilatação linear, certo? É como se fosse o CPF das substâncias, beleza? E aí isso, obviamente, vai ser dado para você. Qual a unidade de medida de alfa, que é o coeficiente de dilatação linear? Grau Celsius elevado a -1. Então, faltou menos 1 aqui, vou acrescentar agora rapidamente, para a gente não perder mais tempo. Então, faz de conta aqui que tem um -1, tudo bem? Mais para frente eu vou explicar para vocês por que tem esse menos aqui na unidade de medida de coeficiente de dilatação. Vamos lá dar uma sequência para isso. Eu trouxe para vocês uma tabela para que a gente possa analisar, por exemplo, os diferentes tipos de coeficiente de dilatação. Ou seja, vamos dar uma analisada aqui qual material, por exemplo, que ofereceria um maior crescimento ou qual material que ofereceria um menor crescimento. A gente pode visualizar isso estudando o coeficiente de dilatação. Então vamos lá. Olha só, vamos procurar então o maior. O maior coeficiente de dilatação é esse carinha aqui, ó. Note que o número é muito pequeno, é 10 elevado a -6. Tudo bem? É uma fração
do comprimento inicial. Então, o chumbo dessa minha lista aqui é o que apresenta maior coeficiente de dilatação linear, ou seja, para uma mesma variação de temperatura entre esses materiais aí, e o mesmo comprimento inicial, claro, o chumbo seria o que mais cresce, beleza? Vamos ver o que menos cresce, então? O que menos cresce aqui é o que tem menor coeficiente de dilatação linear. Então, por exemplo, o vidro Pirex tem um coeficiente de dilatação 0,3. Ele cresce para uma mesma variação de temperatura, tendo um mesmo comprimento inicial, em relação a todos esses materiais aqui, o vidro Pirex seria o que menos cresce aqui. Então, dá para a gente analisar quanto um material cresce ou não, olhando para o coeficiente de dilatação linear. E para finalizar nossa aulinha, eu vou falar aqui das lâminas bimetálicas, como eu falei, como citei lá no início do vídeo. Eu trouxe um esquema, mas antes nós vamos falar da lâmina propriamente. Então, o que são essas lâminas bimetálicas? É um conjunto de duas lâminas metálicas coladas, beleza? E de materiais diferentes. Então, elas têm que ter materiais diferentes, senão a gente não vai conseguir o efeito que a gente quer. Antes de eu explicar para vocês que efeito é esse, eu vou só fazer uma análise. Se liga aqui, ó, que aqui do lado, eu fui lá da minha tabela e recortei o coeficiente de dilatação do alumínio, que é o material da lâmina inferior, e o chumbo, que é o material da lâmina superior. Note que o chumbo cresce mais que o alumínio, certo? Certo. Então, nesse caso especial, como o coeficiente de dilatação do chumbo é maior do que o alumínio, então o alfa do chumbo é maior do que o alfa do alumínio, eu posso afirmar com certeza que para um aquecimento dessa lâmina, a lâmina vai encurvar para baixo. Por quê? Porque o chumbo quer crescer mais do que o alumínio. Então o chumbo vai crescer mais do que o alumínio, entortando a lâmina para baixo. A gente pode fazer essa análise assim, ó, como se o chumbo fosse esse de cima e o alumínio fosse de baixo. Você empurra a mão de cima e você vai perceber que naturalmente a mão de baixo vai indo para baixo, sendo encurvada para baixo, beleza? E o caso contrário, quer dizer, se eu resfriar essa lâmina aí, ela vai encurvar para cima. Vamos aplicar isso num circuito? Vamos lá então, tem um circuito aqui de algum tipo de equipamento eletrônico, pode ser uma misteira, pode ser um ferro de passar roupa, enfim, todo equipamento que tenha esse equipamento de segurança aí, que todo equipamento, todo eletroeletrônico que tem esse equipamento de segurança aqui, que é a lâmina bimetálica. Olha como é que funciona. Então, eu liguei meu equipamento, aí provavelmente esse equipamento tem que ser de aquecimento, né? Por exemplo, uma misteira, como eu falei aqui agora, que esquenta alguma coisa, um ferro de passar roupa que esquenta alguma coisa. Então, vamos supor que eu deixei ligado, esqueci ligado o ferro de passar roupa ou a misteira lá, enfim. Aí eu comecei a aquecer essa resistência, né? Que é o que aquece o alimento, se for a misteira. E aí essa resistência começou a aquecer o circuito como um todo. Olha o que vai acontecer quando essa lâmina bimetálica aquecer. Ela vai envergar, abrindo o circuito. Como é que a corrente elétrica vai passar aqui? Não vai passar. Então o circuito vai ser desligado, todo mundo vai começar a esfriar e a lâmina vai voltar para a posição anterior. E aí o circuito vai ligar de novo e tudo vai funcionar. Então, os engenheiros, obviamente, né, que vão construir esses equipamentos, eles vão projetar essa lâmina aqui para uma determinada temperatura. A partir dessa temperatura, a lâmina enverga tantos graus, por exemplo, e aí eu já desconecto o circuito, então eu vou manter lá a misteira sem pegar fogo, ou o ferro de passar sem pegar fogo, enfim, é uma aplicaçãozinha do nosso conceito aqui de lâminas metálicas. Existem milhares de outras aplicações. Durante os exercícios nós vamos discutir quais são essas aplicações. Tamo junto, lindões? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, só mandar para mim. Tudo bem? A gente discute mais para frente, na aula de segunda-feira, por exemplo, essas questões. Boa sorte, bons estudos!